Muitos têm falado que a grande sortuda do ano de 2021 foi a Red Bull. Entretanto, o próprio Christian Horner já falou em entrevista que a Red Bull foi muito melhor do que a Mercedes. Isso porque a própria Mercedes foi a sortuda e a Red Bull teve muito mais momentos de azar e de desgraça nesse ano de 2021 do que a equipe alemã. Mas será mesmo que isso é verdade? Se você quiser saber tudo sobre isso e entender o que Christian Horner disse em entrevista, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e acaba que essa disputa entre Red Bull e Mercedes foi extremamente intensa nesse ano de 2021. E claro que essa intensidade acabou sendo levada até mesmo para a reta final do campeonato, ali no finalzinho, onde as duas equipes disputavam diretamente tanto pelo Campeonato Mundial de Construtores quanto pelo Campeonato Mundial de Pilotos. E cada um teve sim uma vitoriosa diferente. Em um local, no Campeonato de Construtores, foi a Mercedes, e no Campeonato de Pilotos foi a Red Bull, com Max Verstappen. Mas ainda assim, mesmo naquela época, Christian Horner vivia dizendo que a equipe Red Bull em si foi sim a melhor equipe do ano, ficando inclusive à frente da equipe alemã. Se você quiser saber tudo sobre isso, quiser entender tudo sobre esse assunto, eu queria lembrar você de assistir esse vídeo até o final e também de já deixar o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda demais esse canal. Você não faz ideia. E além disso é de graça, então não perde essa oportunidade, ajuda a gente, deixa o seu joinha aqui embaixo. Acaba que a Red Bull teve sim certa dificuldade em bater a equipe Mercedes durante todo o ano de 2021. É óbvio que principalmente no iniciozinho do ano, ela teve um pouco mais de facilidade, já que aparentemente o RB16B acabava lidando melhor nos primeiros traçados do ano. Logo depois, a Mercedes conseguiu reagir, principalmente a partir da pista de Silverstone, e isso acabou indo até mais ou menos do meio para o final do campeonato, onde a Red Bull realmente reverteu esse jogo e depois a Mercedes reverteu novamente, principalmente a partir da pista de Interlagos, ou seja, uma disputa ferrenha, onde a Red Bull muitas vezes teve sim má sorte, como em Baku, em Silverstone, na Hungria e em outros diversos locais, isso sem contar com as punições, que muitas vezes eram devidas e outras eram indevidas. Mas ainda assim, Christian Horner acredita que a Red Bull era mais merecedora do prêmio de construtores do que a Mercedes, já que, segundo ele, eles fizeram sim uma melhor equipe dentro da Fórmula 1, principalmente contando com o fato de que eles tiveram mais vitórias nesse ano de 2021. E isso tudo ele falou basicamente em entrevista, ainda mais mostrando toda a motivação que ele tinha até aquele momento do campeonato e, claro, relembrando quem é a equipe Mercedes, que é a equipe alemã que conseguiu ali 7 vitórias consecutivas no campeonato de construtores e de pilotos nos últimos anos, e mostrando que mesmo com o mesmo regulamento da Mercedes dos últimos anos, a Red Bull estava conseguindo bater de frente com a equipe alemã. Situação incrível, isso contando com essa reta final do último regulamento técnico da Fórmula 1. Como equipe, acho que somos melhores. Conseguimos superar esse desafio e vencemos mais corridas até aqui. Tivemos um pouco de azar ao longo do caminho, mas quem colocou a Mercedes nessa posição nos últimos anos? E claro que todas as fontes que eu utilizei nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição, mas Christian Horner continuou falando sobre isso. Diz que a disputa estava muito quente até aquele momento, antes do GP de Abu Dhabi especificamente. E ele disse, se conquistasse qualquer um dos 2 campeonatos mundiais, ele já estaria satisfeito. E a gente sabe que eles conseguiram, que Max Verstappen se tornou campeão mundial de pilotos justamente no GP de Abu Dhabi. Eles nunca estiveram assim, estamos curtindo a luta, a competição. Se conseguirmos, ou até mesmo só um dos campeonatos em Abu Dhabi, isso seria provavelmente nossa maior conquista. E como eu já disse, eles conseguiram conquistar o Campeonato Mundial de Pilotos com Max Verstappen, conquista perfeita. E como eu já disse em outros vídeos aqui do canal, extremamente merecida, tanto por Verstappen quanto pela equipe Red Bull em si. Ainda mais considerando que ela precisava também focar no novo regulamento técnico que começará a entrar em vigor a partir de 2022. E com isso, obviamente, ela também precisou sim investir no carro do ano que vem.
Claro, é muito provável que por conta dessa questão do investimento em 2021, ela acabe perdendo certo desenvolvimento ali e desempenho do carro do ano que vem, principalmente considerando o fato de que agora existe também um novo teto orçamentário e aquela questão dos tokens ali que devem ser utilizados em apenas um ano da Fórmula 1. Isso pode sim prejudicar a Red Bull, mas é importante nós frisarmos que tanto o carro desse ano, até mesmo no início do ano, acabou sendo realmente muito forte e batendo de frente com a equipe Mercedes. E isso tudo por apenas um motivo. Talvez você não saiba qual é, mas é óbvio que eu vou contar para você agora. Talvez você não saiba, mas na verdade a Red Bull tem sim uma certa estratégia que ela utiliza em praticamente todos os anos da Fórmula 1. Talvez por conta dos grandes saltos de desempenho que a Mercedes tem ano a ano. Na verdade, a Red Bull sempre tenta conseguir desenvolver o seu carro seguindo os passos da equipe à frente. Óbvio, isso quando ela não começa o ano à frente das outras equipes rivais. Ou seja, no início do ano, como aconteceu nesses últimos talvez 7 anos aí de Fórmula 1, a Red Bull começa atrás, mas consegue desenvolver o seu carro até que no final do ano ela se aproxima e muito dos ponteiros. E se você for lembrar, no ano passado, no ano de 2020, foi justamente isso que aconteceu. Não é à toa que no último GP do ano, o GP de Abu Dhabi, a Red Bull estava andando super bem e à frente da Mercedes. Não é à toa que conseguiu vencer o GP de Abu Dhabi do ano passado. E acaba que nesse ano especificamente, no ano de 2021, os carros eram praticamente iguais ao do ano passado, principalmente por conta do congelamento da questão de desenvolvimentos, já que aconteceu mesmo essa pandemia aí do vírus que a gente tanto conhece. Acaba que a Red Bull em si trocou poucos componentes do carro, mas ainda tinha um carro vencedor. E a Mercedes acabou sendo prejudicada pela pequena mudança no regulamento relacionada ao assoalho do carro, parte essencial do W11 do ano passado. Ou seja, a Red Bull veio com um carro extremamente forte, carro de 2020, e a Mercedes veio com um carro parecido com o de 2020, mas com alguns prejuízos por conta das mudanças no assoalho. E acaba que a Red Bull fez o que ela tinha de melhor, desenvolveu o seu carro no decorrer desse ano para continuar brigando de frente a frente com a equipe Mercedes, e resultou em um grande resultado mesmo no final desse ano, que poderia sim ter sido diferente se Sérgio Pérez tivesse tido uma pilotagem um pouco melhor e também se Max Verstappen não tivesse tanta má sorte no decorrer desse ano de 2021. E claro, para não ficar falando que Sérgio Pérez é ruim, porque ele não é importante dar uma colherzinha de chá também para o piloto mexicano, que acaba que chegou nesse ano na equipe Red Bull especificamente, precisou sim se ambientalizar, mas ainda assim não conseguiu grandes resultados nesse ano de 2021, pelo menos não comparado ao companheiro de equipe de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, que também não conseguiu grandes resultados, mas com toda certeza conseguiu resultados mais consistentes do que Sérgio Pérez em si. Mas o que você acha? Você acha mesmo que a Red Bull merecia sim o campeonato de construtores? Você acha que ela foi melhor do que a Mercedes? O que você acha disso tudo que Christian Horner disse em entrevista? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Sobre merecimento ou não no campeonato de construtores, acredito eu que a Red Bull não merecia o campeonato de construtores. Isso porque, na minha opinião, a Mercedes conseguiu sim gerir de uma forma mais estratégica a forma como ela fazia novas atualizações, como ela entendia o campeonato, focando não apenas nos pilotos, mas também no campeonato de construtores. Diversas vezes Valtteri Bottas teve que fazer trocas estratégicas do seu motor, tanto para conseguir desenvolver um pouco mais o carro de Lewis Hamilton, no interesse ali de analisar dados e tudo mais, quanto também em momentos que ele conseguiria fazer mais ultrapassagens em uma prova. E dessa forma ele conseguiu sim conquistar vários pontos com motores um pouco melhores, até que encontrasse mesmo o erro que tinha o motor da Mercedes especificamente. Ou seja, na minha opinião, a Mercedes foi estrategicamente um pouco melhor e conseguiu desenvolver o carro de uma forma um pouco mais eficiente do que a Red Bull. E justamente por isso acredito eu que a Mercedes mereceu mais o campeonato de construtores, mesmo entendendo que Max Verstappen perdeu muitos pontos no decorrer desse ano, muitas vezes por má sorte. Se não tivesse perdido esses pontos, a Mercedes teria ficado provavelmente em segundo lugar. Mas ainda assim, acredito eu que a Mercedes mereceria sim esse campeonato de construtores por conta disso tudo, ainda mais considerando que ela fez um ótimo serviço, principalmente nessa reta final do campeonato.
Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso, porque sua opinião é muito importante e além disso, se você gostou da análise desse vídeo, curtiu esse vídeo de uma forma geral, não esquece, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.